Bom, meus amigos, podemos observar agora nessa imagem o duplo produto no treino aeróbio e a comparação com o duplo produto no treino resistido. Conforme nós comentamos anteriormente, esse é o exemplo, uma corrida, você tem em média aí 140 batimentos e uma pressão arterial na média de 160 por 80, uma resposta normal. E um duplo produto, onde é a pressão arterial sistólica multiplicado pela frequência cardíaca, nos valores de 160, que é a pressão sistólica, multiplicado por 140 batimentos. E aí nós vamos ter um duplo produto de aproximadamente 22.400 milímetros de mercúrio por batimento. E agora o duplo produto no treino resistido, por exemplo, um treino de força. Em média aí a frequência cardíaca não sobe muito por ser um treino mais intenso, com menos repetições, um treino mais curto. Então a frequência cardíaca não sobe tanto, por volta de 100 batimentos, e a pressão arterial de 160 por 80 milímetros de mercúrio. A pressão arterial sobe em valores até muito próximos, às vezes até pequenas elevações acima do treino aeróbio. Nesse caso, a pressão sistólica com um comportamento semelhante, 160 a pressão sistólica. E o duplo produto, então, seria 160 batimentos, no caso, 160 milímetros de mercúrio por 100 batimentos. Isso nós teríamos aí 16.000 milímetros de mercúrio por batimento. Perceberam que o duplo produto no treino resistido, no trabalho de hipertrofia ou de força máxima, muitas vezes tem um duplo produto menor que o duplo produto no treino aeróbio? Então tomar muito cuidado nessas comparações. E principalmente lembrando que o treino aeróbio geralmente tem uma duração bem maior que o treino resistido. Geralmente você fica lá na esteira, 40, 50 minutos. Então é uma duração maior, numa sobrecarga grande também do aspecto cardiovascular. Tranquilo? Então esse aqui é um exemplo para fazer a comparação no aeróbio e no resistido. As pessoas também perguntam, e o treino isométrico é proibido para o hipertenso? Não quer dizer que seja proibido, mas também você não deve priorizar o treinamento isométrico. Bom, você sabia que a literatura mostra que a partir de 40% da contração voluntária máxima já existe um componente isométrico? Você sabia disso? Claro que esse componente isométrico a 40% é muito pequeno, mas já existe. Imagina quando você trabalha a 70% ou 80% da carga máxima no leg press. Mesmo existindo a extensão dos joelhos, as pernas indo e vindo, o que acontece? Existe um movimento, só que com uma carga elevada existe um forte componente isométrico. Então essa é uma observação também importante. E nem por isso ele vai deixar de treinar. Tudo bem? Uma informação também muito importante aí da isometria. Então você pode realizar, comece com exercícios estáticos de 15, 20 segundos e no final de algumas séries, meça a pressão arterial dele. Qual que seria, por exemplo, nós vamos já comentar dos limites da pressão arterial. Então agora, pressão arterial, qual é o limite na isometria? Pressão arterial, qual é o limite no treino aeróbio e resistido? Sociedade Brasileira de Hipertensão.org.br. Bom, recomenda-se que a pressão arterial das pessoas não ultrapasse os 180 milímetros de mercúrio sistólica e a diastólica não ultrapasse os 100 milímetros de mercúrio. Essas são as recomendações aí de valores fisiológicos, valores saudáveis, valores normais da pressão arterial durante o treino. Então, por exemplo, se você colocou uma carga, prescreveu uma carga em qualquer equipamento na sala de musculação e no final da série você avaliou a pressão arterial sistólica estava acima de 180 ou a pressão arterial diastólica acima de 100, certamente aquela carga para aquele seu cliente hipertenso não convém, está sendo prejudicial. Trabalhar, treinar com a pressão muito elevada estressa demais o endotélio, que é a camada interna que reveste as artérias. Então isso é prejudicial para o nosso sistema hemodinâmico. Então certamente você também não precisa medir a pressão arterial do seu cliente no final de todas as séries, mas principalmente quando você aumentar a carga, a intensidade do seu cliente, a carga do treino dele de hoje. Então será que você aumentou a carga? Será que a resposta da pressão vai ser muito exacerbada, muito elevada? Por isso é importante medir a pressão arterial no final da série. Se estiver acima de 180 ou acima de 100, aquela carga não convém. Existem pessoas hiperreativas. O que é hiperreatividade pressórica?
é quando a pressão sobe demais, mesmo quando a carga não é muito elevada. Quando a carga é elevada e a pressão subir demais, isso é normal, isso é fisiológico. Mas tem pessoas que são hiperreativas, ou seja, a pressão arterial sobe demais comparado aos valores de repouso. Por isso você deve reavaliar a carga e diminuir um pouco a carga, ou então diminuir o número de repetições, ou então deixar um intervalo maior entre as séries, ou então deixar um intervalo de 2 a 3 segundos entre cada repetição. Você conhece o treinamento fracionado? Isso, o treinamento fracionado é aquele que você deixa 2 a 3 minutos de intervalo, 2 a 3 segundos de intervalo entre cada repetição. Tudo bem? Isso evita uma grande elevação da pressão no final da série. 2 a 3 segundos de intervalo entre cada repetição. Um outro aspecto importante é a pressão arterial relacionada ao frio e ao calor. Você sabia que a temperatura vai influenciar tanto na frequência cardíaca quanto na pressão arterial? Então, pressão arterial, frio e calor. Durante o momento de repouso, a pessoa está sentada em repouso e vamos medir a pressão arterial dessa pessoa. O que acontece? No frio, os vasos, as artérias tendem a contrair. A resistência para o sangue circular pelo nosso corpo aumenta. Então o que acontece? A resistência vascular periférica aumenta no frio. Lembrando que a principal fórmula da pressão arterial é o débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. Então no frio, a resistência vascular periférica aumenta e com isso a nossa também pressão arterial tende a aumentar. E o débito cardíaco, que representa a frequência cardíaca pelo volume sistólico, a frequência cardíaca tende a diminuir um pouco. Então olha o que acontece no ambiente mais frio em repouso. A pressão arterial tende a subir e a frequência cardíaca tende a cair. Tudo bem? E no calor? No calor, para o corpo perder calor, o meio interno com o meio externo, é a nossa termorregulação. No calor em repouso, acontece uma grande vasodilatação. Os nossos vasos dilatam demais. E o que acontece? A resistência vascular periférica cai. A nossa pressão arterial cai no repouso, no ambiente quente. E o débito cardíaco aumenta devido à resposta taquicárdica. A frequência cardíaca sobe, dispara. Por isso, no calor, o que acontece? A pressão arterial tende a diminuir em repouso e a frequência cardíaca aumentar. Lembrando que em movimento, agora falando durante o exercício, sempre no ambiente quente, tanto o treino aeróbio quanto o resistido, sempre no ambiente quente, a frequência cardíaca tende a subir mais e a pressão arterial também mais comparado ao ambiente mais com a temperatura mais amena. Um outro aspecto importante também tem relação com o volume dos exercícios. Então, o volume dos exercícios. O volume está relacionado com a quantidade de exercício realizado. Por exemplo, realizar um volume de 5.000 quilos. Por exemplo, 5 séries, 10 repetições com uma carga de 100 quilos em uma sessão. Então, o volume no treinamento físico resistido é definido pelo número de séries, repetições e carga. Eu gostaria de apresentar agora uma maneira de como aumentar as cargas nos exercícios. Primeiro exemplo, treino número 1, agachamento. Esse nosso aluno realiza no momento 3 séries com 12 repetições com uma carga de 100 kg. Como que poderíamos aumentar a intensidade? Treino 2, o agachamento 3 séries com 10 repetições e aí uma carga de 125 kg. É um exemplo de como aumentar a intensidade, as cargas nos exercícios. Como aumentar as repetições nos exercícios? Exemplo, treino 1, supino, 4 séries com 12 repetições. Nesse exemplo, uma carga com 70 kg. Aumentando as repetições. Treino 2, supino, 4 séries com 15 repetições e uma carga de 65 kg. Meus amigos, não se preocupem que mais adiante aqui no nosso curso comentaremos as características de força de resistência, força hipertrófica e força máxima, discutindo e apresentando pela literatura as recomendações de intervalo entre as séries, enfim, toda a caracterização desses 3 tipos de treino.
E para finalizar esse slide, essa tela, como aumentar as séries. Exemplo, treino 1, leg press, 3 séries com 10 repetições, uma carga de 180 kg. E aumentando as séries, treino 2, leg press, 4 séries com 10 repetições, com a mesma carga de 180 kg.